Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema da redação do Enem de 2010 que fala sobre o trabalho da construção da dignidade humana. E para falar sobre esse tema a gente vai trazer o filósofo Karl Marx. Bom, gente, nessa proposta de 2010, o Enem trouxe dois textos motivadores. O primeiro falava sobre o trabalho escravo contemporâneo, mostrando que mesmo com a abolição da escravatura aqui no Brasil em 1888, ainda era uma realidade o trabalho em condições degradantes. O segundo texto falava sobre o trabalho na contemporaneidade, as mudanças que têm acontecido graças ao processo das inovações tecnológicas e da globalização, mostrando que cada vez mais esse trabalho tem aliado inovação e qualidade de vida. Bom, gente, o filósofo que eu escolhi hoje para a gente pensar sobre essas questões foi o Karl Marx, que é um dos maiores filósofos quando o tema é trabalho. Toda a filosofia do Marx gira em torno dessa categoria do trabalho, justamente porque o Marx tem um método de análise da realidade chamado materialismo histórico. Para o Marx, são as condições materiais que definem toda a sociedade, as nossas estruturas, as nossas relações sociais, como a educação, a política, a religião, ou seja, tudo na sociedade vai se organizar e se estruturar a partir das nossas condições materiais e econômicas. E aquilo que produz as nossas condições materiais nada mais é do que o trabalho. Por isso, o trabalho vai ser uma das categorias principais da filosofia e da análise sociológica do Marx. O trabalho para o Marx é algo muito importante, porque para ele é o trabalho que humaniza os seres humanos, ou seja, é o que nos diferencia dos outros animais. É no trabalho que nós, seres humanos, vamos tanto suprir as nossas necessidades físicas, naturais, biológicas, e ao mesmo tempo vamos conseguir realizar a nossa racionalidade, a nossa capacidade criativa e o desenvolvimento das nossas potencialidades. É pelo trabalho que a gente transforma o mundo que está ao nosso redor e, ao mesmo tempo, quem nós somos. Nesse sentido, o trabalho ele tem um papel fundamental para a dignidade humana, afinal, para Marx, o trabalho é aquilo que nos humaniza. No entanto, na sua crítica ao capitalismo, Marx vai perceber que o trabalho na sociedade capitalista, ele desumaniza o indivíduo, o trabalhador. Essa desumanização acontece, segundo Marx, porque a nossa sociedade é desigual. Para ele, existe uma classe dominante e uma classe dominada. A desigualdade social não foi uma coisa inventada pelo capitalismo. Já existiam outras sociedades, outros modos de produção que já traziam essa desigualdade social ao longo da história, como no caso o feudalismo. No entanto, ele vai dizer que no capitalismo essa desigualdade ela vai levar novas características. Primeiro nós temos que entender quais são então essas classes, Uma sociedade desigual existe classes sociais, em que existe uma classe dominante e uma classe dominada. E quem são essas classes no capitalismo? No caso, a burguesia vai ser a classe dominante, porque ela é proprietária dos meios de produção, ou seja, a propriedade, a terra, os instrumentos para trabalhar, a fábrica pertence à burguesia. Ela é a classe que tem a posse das condições materiais para que a sociedade exista. Já a classe dominada são os proletários, que aqui especificamente tem a ver com a classe trabalhadora daquele momento da sociedade industrial em que o Marx está tecendo ali a sua análise. O proletariado não tem nada a não ser a sua própria força de trabalho, tanto física quanto intelectual, mas principalmente física. Então, esse proletário, esse trabalhador, ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário. E é justamente porque os donos dos meios de produção e a burguesia detêm todas as condições materiais para a produtividade nessa sociedade, que é essa classe dominante que estabelece as regras do jogo econômico. Cabe ao trabalhador somente aceitar se ele não quiser morrer de fome. Lembrando que para Marx, em toda sociedade desigual, há exploração. Então ele vai dizer que no capitalismo especificamente, essa exploração vai se apresentar em alguns mecanismos, que eu vou falar apenas a respeito de dois desses mecanismos que comprovam a exploração e o processo de desumanização
que o capitalismo provoca nesse trabalho. O primeiro conceito é o conceito de alienação. O trabalhador na sociedade capitalista, ele é alienado do próprio trabalho que ele faz, ou seja, ele não tem uma consciência real sobre aquilo que ele faz, por uma série de questões. Primeiro, é um trabalho extremamente especializado. Por exemplo, numa esteira de produção industrial, né? Cada trabalhador, ele faz algo muito específico na etapa de produção. E aí, quando sai aquele produto, seja uma roupa ou seja qualquer outro objeto de consumo, né? O trabalhador não vê o seu próprio trabalho, porque esse trabalho foi meio que fragmentado, recortado em uma série de etapas. Essa alienação também está presente na relação dos meios de produção. Afinal, todos aqueles instrumentos, espaço que o trabalhador utiliza para poder produzir não é dele, mas sim do burguês, ou seja, do proprietário da empresa ou da fábrica. Então, na sociedade capitalista, o trabalho é um trabalho alienado, ou seja, o trabalhador ele não tem uma consciência total sobre aquilo que ele produz, por isso seu trabalho é extremamente mecânico. Isso vai trazendo um processo de desumanização, justamente porque é no trabalho, segundo Marx, que nós seres humanos colocamos todas as nossas potencialidades. No entanto, no trabalho capitalista não existe essa produção de potencialidade, das liberdades, das consciências aí dos trabalhadores. Mas na verdade, o trabalhador ele só segue normas, instruções, e o trabalho dele acaba sendo extremamente mecânico e por isso desumanizado. O outro conceito é o conceito de reificação. Esse termo reificação vem da palavra latim res. Res, em latim, significa coisa. Então, meio que traduzindo, reificação significa coisificação. O Marx vai perceber que na sociedade capitalista, o trabalhador ele vira mais uma mercadoria, ou seja, ele se coisifica, ele vira apenas uma peça na engrenagem da economia. E uma das coisas que prova isso é o fato de que o trabalhador ele vende a si mesmo, ele vende a sua própria força de trabalho, o seu conhecimento, né? Isso demonstrando aí o processo de exploração na sociedade capitalista. Bom, dito esses conceitos básicos, né, da análise do Marx, vamos pensar como eles podem te ajudar a construir um argumento a partir do tema proposto, que é aí o trabalho na construção da dignidade humana. Então, primeiro você pode trazer a visão do Marx sobre o trabalho, porque se para o Marx o trabalho é aquilo que nos torna seres humanos, é aquilo que nos diferencia de todos os outros animais, então você pode mostrar o quanto o trabalho ele é essencial para a dignidade humana, não só no sentido da sobrevivência, da sua subsistência, ou seja, da sua manutenção material, como você pode falar também que o trabalho ele é fundamental para a realização humana, ou seja, para que as potencialidades, criatividades humanas, né, se materializem e contribuam não só para o crescimento desse indivíduo, mas também para o crescimento da sociedade em que ele participa. Outro tópico que você pode abordar, que vai ter um viés um pouco mais crítico, é mostrando que todos esses problemas que a gente tem na nossa sociedade contemporânea com relação ao trabalho escravo ou a trabalhos extremamente exploratórios, você pode dizer que isso não é um problema de uma empresa específica ou de um contratante específico simplesmente. Esse problema está na estrutura do nosso sistema econômico. Significa que é porque existe desigualdade social, injustiça social, que os trabalhadores muitas vezes se submetem a essas condições de exploração, que podem ser extremas, como no caso da escravidão contemporânea, ou que podem ser meio que maquiadas em algumas situações socialmente aceitas dessa exploração no capitalismo. Puxando o gancho aí também dessa segunda sugestão que eu falei para vocês, vem uma terceira sugestão de argumentação, que é você aprofundar um pouco mais essa exploração maquiada na nossa sociedade hoje em dia, socialmente aceita, digamos assim, né? Por exemplo, você pode trazer a questão da uberização do trabalho. O que significa isso? Esse processo de flexibilização das relações entre o empregador e o trabalhador, mostrando que muitas vezes esses aplicativos de transporte ou de entrega, né, não existe um vínculo, um contrato oficial entre o empregador e o trabalhador, deixando esse trabalhador numa condição de desamparo.
Por exemplo, se um Uber ou um entregador de qualquer outro aplicativo, né, acabar sofrendo um acidente, nem a empresa, nem o Estado vai se responsabilizar. Então você pode trazer essa questão, inclusive pesquisar um pouco mais aí sobre ela, para mostrar que essa condição do trabalho contemporâneo, mesmo diante dessas inovações tecnológicas, continua reproduzindo os processos exploratórios, mesmo que esses processos não se apresentem de forma tão extrema como é no caso da escravidão. Bom, gente, são essas as sugestões que eu trouxe para vocês hoje. Compartilhe esse vídeo aí com seu colega que vai tentar Enem esse ano. Nos vemos numa próxima!